Olá, queridos irmãos e amigos. Que a paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Queridos irmãos e amigos, segundo a teologia católica, o purgatório é um lugar intermediário para onde as almas vão depois da morte, a fim de serem purificadas dos pecados que não foram completamente purificados durante a vida. Depois que as almas forem purificadas, purgadas, aí então vão para o céu. É o que diz a teologia católica a respeito do purgatório. A palavra purgatório é um adjetivo e significa que purga, isto é, que purifica, que limpa. Esse dogma da Igreja Católica, essa doutrina da Igreja Católica, purgatório, foi estabelecido pelos concílios ecumênicos de Florença e de Trento. A história eclesiástica deixa bem claro isso. Mas esse dogma católico, essa doutrina católica purgatório, não encontra respaldo bíblico. Não encontra apoio bíblico. Que fique bem claro isso. Essa doutrina do purgatório foi inventada pela Igreja Católica, que usava a pressão psicológica para conseguir indulgência, obediência e apoio na Inquisição. Ouçam com muita atenção o que escreveu um padre muito conhecido na internet sobre o purgatório. O nome desse padre é Padre Ricardo. Ele disse o seguinte: se é verdade que a existência do purgatório não está explicitamente consignada na Bíblia, é preciso recordar que a Bíblia, não é a única fonte de fé da Igreja. Veja que absurdo. Veja que absurdo. Ele diz que a Bíblia não é a única fonte de fé da Igreja. Não é necessário, continua dizendo, que todos os dogmas estejam claramente nas Escrituras. Isto é, não é necessário que todos os pontos fundamentais estejam nas Escrituras. Isso, queridos irmãos e amigos, é o cúmulo do absurdo. Todos os dogmas, isto é, todos os pontos fundamentais da Igreja Católica, das igrejas protestantes e das igrejas evangélicas
tem que ter como fonte a Bíblia, que é a palavra de Deus. Tem que ter como fonte a Bíblia, que é a nossa única e todo suficiente regra de fé, vida e conduta. Se não for assim, não passa de uma invencionice humana. Não é verdade? Mas isso, queridos irmãos e amigos, é próprio da Igreja Católica. A besta carneiro, a besta que subiu da terra, ela camufla a sua verdadeira identidade. Eu fico sobremodo triste quando vejo milhões e milhões de pessoas se deixando levar aleatoriamente por tradições, costumes pagãos e invencionices, porque não conhecem a verdade. Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só a verdade, que é a palavra de Deus, pode libertar. A Igreja Católica diz que os católicos têm que rezar pelas almas que estão no purgatório, porque são almas que estão em estado de purificação e de sofrimento, e elas precisam da nossa caridade. Queridos irmãos e amigos, nós não temos alma, nós somos alma viventes. A palavra de Deus diz que após Deus ter criado o homem, soprou nas suas narinas o fôlego de vida, o espírito, e o homem foi feito alma vivente. Queridos irmãos e amigos, não existe ninguém no céu intercedendo ou rogando por nós. É o que diz a palavra de Deus. Morrendo, ninguém vai para o purgatório e depois para o céu. É uma mentira. É uma grande e deslavada mentira. Coloquem isso na cabeça e procurem conhecer a verdade. Todos os que morrem estão aguardando no sepulcro a vinda gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que diz claramente a palavra de Deus. Leiam, por gentileza, no livro dos Salmos, de número 6, versículo 5. Leiam no livro dos Salmos, 146, versículo 4. Leiam o livro de Eclesiastes. Abram suas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao 18. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 51 ao 54. E tem muito mais, queridos irmãos e amigos. Leiam com paciência, com muita calma, esses versículos. Procurem conhecer a verdade. Não se deixem levar aleatoriamente por invencionices humanas. 2 doutores da Igreja Católica divergem em relação
as almas que estão lá no purgatório, segundo a teologia católica. O chamado Santo Afonso Maria de Gregório diz que as almas que estão no purgatório podem sim rezar pelos vivos. Que absurdo! E chamam ainda de doutor. Já São Tomás de Aquino diz que as almas que estão no purgatório não podem rezar pelos vivos. Dois chamados doutores da Igreja Católica. Permitam-me repetir novamente, para terminarmos esse estudo. Purgatório não existe. A Bíblia, que é a palavra de Deus, nossa única fonte de fé, vida e conduta, não faz nenhuma referência sobre isso. Como já disse, não passa de uma grande e deslavada mentira. Nós somos alma vivente. Nós não temos alma, nós somos alma vivente. Deus soprou nas narinas do homem e o homem foi feito alma vivente. No céu, e muito menos no purgatório, não existe ninguém, absolutamente ninguém, intercedendo ou suplicando por nós. Nem Maria, nem João, nem Pedro, absolutamente ninguém. Só Jesus Cristo e o Espírito Santo podem interceder por nós. Queridos irmãos e amigos, não se deixem enganar. Não aceitem pacificamente a mentira. Estudem a Bíblia. Questionem. Pesquisem. Peçam sabedoria e orientação ao Espírito Santo de Deus. Um grande e sincero abraço a todos. Amém.